Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Tema da palestra: cremação, doação de órgãos e transplantes, segundo o Espiritismo. A morte física. Uma vez ocorrida a morte, que destino dar ao corpo que já não pode entreter a vida? Enterrá-lo ou cremá-lo? São as alternativas mais comuns, não é isso? Hoje está em evidência a questão da doação e transplante de órgãos, que ajudam a prolongar a vida daqueles que dependem desse gesto para a sua sobrevivência. Pode-se até mesmo pensar na doação de todo o corpo para estudos científicos, mais comumente nos cursos de medicina. Os gauleses e a morte. Remontando aos fatos históricos, percebemos diversas formas de tratar os mortos. Disse que os gauleses abandonavam os corpos de seus soldados mortos no campo de batalha, para espanto dos povos com que travavam confrontos, visto que só se importavam com a alma, com o espírito. Costumes da pré-história, O costume no Ocidente, porém, é de sepultar o corpo no processo também chamado de inumação. Trata-se, na verdade, de um hábito muito antigo que remonta à pré-histórica, há cerca de 30 mil anos, quando se criou todo um ritual de sepultamento, o que demonstra que o homem daquele período, de alguma forma, já pensava na vida de além-túmulo. A cremação na antiguidade, não é isso? A cremação é um costume antigo do homem. Segundo estudos arqueológicos, foi no período neolítico, a idade da pedra polida, por volta de 12.000 a 4.000 anos antes do Cristo, que o homem começou a incinerar os corpos de seus mortos, em uma ou outra comunidade. Na idade dos metais, de 6.500 anos a 5.500 anos atrás, antes de Cristo, passou-se a disseminação mais ampla desse costume entre os povos. Já a cremação no Oriente era um hábito mais comum nos povos de lá do Oriente, principalmente na Índia e no Japão. No Ocidente, porém, a cremação é adotada mais como uma opção por falta de espaço nos cemitérios ou pela crescente conscientização ecológica. Segundo o posicionamento da doutrina espírita, a cremação nada tem de prejudicial ao espírito, visto que apenas o corpo é consumido pelo fogo, e não o espírito. Depois de observado todos os trâmites legais para o ato e o tempo de espera, que varia de 24 a 72 horas em média, tudo bem, nada contra o problema contra o espírito, Emmanuel, há muitos anos atrás, por volta dos anos 40, já falava nos livros do Chico que que os espíritos precisavam de 72 horas antes de fazer a cremação, que era o tempo necessário para que os espíritos superiores pudessem desligar todas as ligações que houvessem entre o perispírito e o corpo humano. Assim que desligassem tudo, o corpo poderia ser cremado tranquilamente, porque é só matéria, O espírito já estaria livre, já estaria solto.
Então, os homens perceberam isso depois de muitos anos. Só por volta dos anos 70 que começaram a sair leis pedindo que a cremação fosse 72 horas, ficando igual como Emmanuel já havia colocado nos anos 40. O processo de desligamento do espírito em relação ao corpo biológico, ele tem início, como revelam os espíritos a Kardec, algum tempo antes do suspiro final, e se faz gradualmente. Então, antes do suspiro final, antes da morte final, já há o processo de desligamento dos espíritos, né? Os espíritos superiores já estão desligando o nosso corpo da matéria, estão desligando o espírito parte a parte, célula a célula. Nunca uma separação brusca, pois acontece como na ocasião da união do espírito ao corpo, no momento da fecundação, no momento da encarnação, se operando. Então, célula a célula, como nós dissemos, acontece do mesmo modo na hora do desencarne. O problema é o apego à matéria, né? O que pesa na escolha da cremação é levar o apego do indivíduo à matéria, sua formação cultural e religiosa, isto é, a maneira como encara a morte. Na verdade, o corpo sem vida orgânica não transmite nenhuma sensação física ao espírito. Fiquem tranquilos, e qualquer reflexo que esse sinta em razão da cremação será de ordem moral e não material. Quer dizer, não é a parte da matéria que ele está sentindo, não. É a parte moral, porque era um espírito que não estava, espiritualmente falando, preparado ainda para outra vida. É certo que alguns espíritos ficam mais tempo ligados ao corpo que deixaram. Muitas vezes acompanham até mesmo o processo de sua decomposição. Contudo, essa ligação é apenas mental, não tem nada a ver com dor ou com qualquer outro problema espiritual. É essencial o desapego para a cremação. Se o indivíduo valoriza mais a vida material que a espiritual, mesmo que for enterrado, não importa se é cremação, se for enterrado, muitas vezes se acreditará ainda encarnado, ele se acha que está encarnado ainda, experimentando as sensações do esgotamento das forças vitais. Assim, torna-se fundamental a preparação para a morte, como faziam os antigos egípcios, desde o nascimento do ser. É necessário um esforço de autorrenovação, assim como uma prática desinteressada no bem. Além disso, o decidido desapego, ainda em vida, das ligações materiais, será essencial para a opção da cremação, não deixando dúvidas quanto ao que deve fazer do corpo após a morte. Transplantes em antiguidade. Os relatos a respeito dos transplantes também são antigos, apesar de serem acreditados a lendas e tradições, sem nenhum registro científico. Na Bíblia, por exemplo, na Gênesis 2, 21, 22, Adão aparece como o primeiro doador. Não é? Ele não doa uma parte dele para Eva. Outro relato conhecido é o dos irmãos gêmeos Cosme e Damião. Conta-se que por volta de 300 anos depois de Cristo, transplantaram a perna de um soldado negro recém-morto em um idoso branco, que havia perdido a perna no mesmo dia. Passaram a história como mártires e, posteriormente, foram considerados santos pela Igreja. Por nada cobrarem de seus pacientes, além de combaterem os deuses pagãos, foram perseguidos, julgados e executados pelo imperador romano Diocleciano. Doação e transplante no Brasil. Na atual legislação brasileira, que é a Lei 9.434, de 4/2/97, que dispõe sobre a doação de órgãos e transplantes, no Brasil já existe alguma coisa sobre isso. Essa lei foi posteriormente alterada pela Lei 10.211,
que determinava que a manifestação do desejo de doação constasse na carteira de identidade civil e na carteira nacional de habilitação. Tal modificação perdeu sua validade em 22/12/2000, portanto hoje a doação pós-morte só pode ser realizada com a autorização familiar. Os transplantes de coração, Os transplantes começaram a ganhar importância nos tempos atuais com o primeiro transplante de coração realizado pelo Dr. Christian Barnard, na cidade do Cabo, na África do Sul, em dezembro de 1967, surgindo daí a discussão dos aspectos científicos, ética e moral que envolve a questão. Enfrentou-se, em primeiro lugar, o problema da rejeição do organismo, do receptor, em relação ao órgão transplantado. A ciência, desde então, desenvolveu novas técnicas e drogas anti-rejeição, bem-sucedida na maioria dos casos nos dias atuais. A morte encefálica, Hoje, porém, as preocupações da sociedade concentram-se mais nos aspectos éticos da questão, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico da morte. Do ponto de vista científico, é a morte encefálica que define o quadro de irreversibilidade de uma enfermidade, levando o indivíduo em pouco tempo à falência múltipla dos órgãos. Nesse caso, não há qualquer esperança de retorno à vida, e a possibilidade de erro de diagnóstico é remotíssima, em face do progresso da ciência médica, que tem por meta aplicar todos os meios ao seu alcance para dilatar a vida. Não há dano ao perispírito, diz Kardec e diz o Livro dos Espíritos. A doutrina espírita define a causa da morte como a exaustão dos órgãos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 68. E a morte propriamente dita, bem definida por Allan Kardec, é apenas a destruição do corpo. Livro dos Espíritos, questão 155. Contudo, enquanto o corpo puder servir aos fins para os quais foi criado, são sempre louváveis a doação e o transplante, até porque não acarreta nenhum dano ao perispírito do doador, nenhum, que passa para o mundo espiritual íntegro. Esse espírito que doa, ele se sente feliz quando ele está do outro lado. Não vai perseguir aquele que recebeu aqueles órgãos, não. Alegria e gratidão, Aliás, a doação só traz benefícios ao doador, ao espírito do doador, pela alegria e gratidão do receptor e seus familiares, em relação ao prolongamento de sua vida e pelo fim de seus sofrimentos orgânicos. Trata-se de um ato de caridade, um gesto de amor ao próximo acima de tudo. Kardec lembra que as descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas não destroem senão o que os homens construíram sobre as falsas ideias que eles fizeram de Deus. A ciência busca continuamente a melhoria da vida do homem na Terra e os transplantes de órgãos são um exemplo disso. Ademais, sabemos que nada é obra do acaso, em tudo temos as leis naturais que regulam o funcionamento do universo. Assim é que nos cabe fazer a nossa parte no auxílio ao próximo, à luz do Evangelho de nosso Divino Mestre Jesus. Extraído do livro Que é o Espiritismo da FESP, referente do curso de mesmo nome. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar,
esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despeiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.